A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 14 ao 21, que vai nos dizer assim: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Os discípulos, eles falaram aqui com Jesus que era para Jesus despedir aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali porque o lugar era deserto, e a hora já era adiantada e o povo precisava comprar alguma coisa para comer. Aí nós observamos, irmãos, de maneira muito clara, os discípulos olhando com um olhar humano e esquecendo que quem estava ao lado deles é aquele que não despede ninguém, Ramanchurabacandaraia, sem resposta. É aquele que não despede ninguém, irmãos, para passar mal no meio do caminho. Jesus conhece a nossa necessidade. A multidão que estava ali ouvindo Jesus, eles receberam cura, eles receberam o espiritual de Jesus. Porém, irmãos, o nosso Deus não é um Deus limitado. Não é um Deus que só pode trazer para mim e para a sua vida aquilo que é espiritual. Tem muita gente que se engana com este pensamento, achando que Deus só pode nos entregar aquilo que é espiritual, e não é assim. Deus, ele trabalha de maneira, irmãos, diferente. E ele pega aquilo que a gente necessita e nos entrega, nos mostrando que ele não é um Deus limitado. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não é limitado. Para ele não existe nada impossível. Eu sirvo a um Deus que não é limitado. Para ele não existe nada impossível. A multidão que estava ali recebeu cura, recebeu o alimento dos céus, recebeu o alimento espiritual. Porém, a Bíblia vai nos dizer que eles precisavam comer, eles precisavam se alimentar humanamente falando, porque Deus, ele conhece a minha e a sua necessidade, viu? Ele sabe que você precisa de libertação, que você precisa de restauração, que você precisa de paz, que você precisa de alegria, que você precisa sentir a presença dele. Porém, ele também sabe que você precisa pagar boleto, que você precisa vestir, que você precisa se alimentar, que seus filhos precisam de alimento, de vestes. Irmãos, Deus conhece a nossa necessidade por completo, e não somente conhece, mas ele traz a solução para aquilo que necessitamos de maneira completa. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não deixa a obra pela metade. Tudo o que ele faz é perfeito. Eu sirvo a um Deus que não deixa a obra pela metade. Tudo o que ele faz é perfeito. Jesus disse: não precisam retirar-se. Eles não precisam ir embora. Por quê? Porque Jesus é o Deus, irmãos, que fez o impossível acontecer curando aquela multidão. E agora eles provariam da primeira multiplicação de pães e de peixes, mostrando o quê? Que o Filho de Deus não tinha limitações.
mostrando que o Filho de Deus não se importava somente com o espiritual daquelas pessoas. Deus está sendo muito enfático com esta palavra e te mostrando que ele não se importa somente com a sua vida espiritual. Ele se importa com você por completo. Tudo que diz respeito a você, Deus se importa. Declare comigo: o meu Deus não se importa somente com o espiritual. Ele se importa com tudo na minha vida. O meu Deus não se importa somente com o espiritual. Ele se importa com tudo na minha vida. E você vai ver que o próprio Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas Jesus falou isso experimentando a eles, provando a eles. E muitas vezes Jesus vai nos provar para ver aonde está a nossa fé. Muitas vezes vamos olhar para o que temos e vamos pensar: isso é tão pouco. Eu não posso viver milagre com este pouco. Só que a gente vai aprendendo, irmãos, com Deus, que ele não trabalha com quantidade. Deus trabalha com qualidade muitas vezes. Ele vai deixar você com um pouquinho para você entender que aquilo foi um milagre. Para você entender que não foram as probabilidades, as possibilidades. Mas foi ele quem quis fazer milagre ribiante na tua vida. Foi ele quem quis fazer milagres na tua história. Foi ele quem quis fazer milagres na tua casa. Não é sobre a sua força, mas é sobre ele. Não é sobre o que você tem, se é muito, é sobre ele. Você lembra que no Antigo Testamento o nosso Deus multiplicou o azeite da botija e a farinha da panela? Todos comeram, irmãos, durante todo o tempo de seca, não somente a viúva, não somente o seu filho, mas também o profeta. Todos de sua casa comeram até que a seca findasse. Você lembra também que a viúva que foi até o profeta Eliseu, ela tinha um pouquinho de azeite? Ela só tinha uma botija, irmãos, mais nada. E Deus multiplicou e ela pagou as dívidas. Com a multiplicação do azeite, viveu do resto. Você lembra quando o nosso Deus multiplicou os pães e 100 homens comeram e ainda sobrou? No tempo do profeta Eliseu, Deus continua, irmão, sendo o mesmo. Deus não mudou. Ele continua operando milagres. Ele continua se compadecendo de mim e de você. No que diz respeito a tudo na nossa vida, até mesmo as nossas necessidades. Aí você vê aqui no versículo 17, mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus já sabia o que eles tinham. Jesus já sabe o que você tem. Quando Jesus diz que vai fazer milagre na sua vida, quando Jesus diz que vai abrir a porta na sua história, você não tem que querer entender o que Jesus está fazendo. Você não tem que querer entender o que Jesus determinou para a sua vida. Se ele determinou, ele sabe como é que o milagre vai acontecer. Não te cabe entender. Milagre não se explica, milagre se vive. Quando a gente compreende isso, irmãos, nós sentimos a leveza da palavra de Deus. Porque quando a gente tenta entender milagre, quando a gente tenta entender o que Deus falou conosco, o que Deus fala com a gente acaba pesando. E Deus não chamou você para ficar aí com pesos desnecessários, não. Ele te chamou para você crer na palavra. Ele te chamou para você confiar, porque ele não mudou. Versículo de número 18. Então ele disse: trazei-mos, me dê aqui os 5 pães e 2 peixes. Me dê aqui o pouco que você tem. Hoje você vai colocar o pouco que você tem diante do Senhor. Talvez você entrou aqui com um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de expectativa. E Deus está dizendo: o pouco que você tem hoje, traga para mim. Declare comigo: eu vou entregar a Deus o pouco que eu tenho. Eu vou entregar a Deus, a Ramam Churabaia, o pouco que eu tenho. Jesus pediu para que os discípulos trouxessem para ele. E a Bíblia diz que Jesus mandou com que a multidão se sentasse ali sobre a relva e, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Então você observa que Jesus, irmãos, ele faz o milagre aqui acontecer. Ele abençoa aqueles pães e aqueles peixes e a multiplicação acontece. Quando eu coloco algo na mão de Deus e digo: Senhor, abençoe.
Senhor, é pouco, mas eu te peço a tua bênção. A multiplicação acontece, você entende? Que não é sobre ter muito, mas é sobre Deus abençoar. Irmãos, precisamos entender isso diariamente. Por quê? Porque a nossa visão limitada de seres humanos, muitas vezes, vai querer dizer para nós que a gente não tem o suficiente, que não tem como acontecer milagre, mas Deus está dizendo para você, não é sobre aquilo que é humano, é sobre aquilo que eu abençoo, não é sobre a quantidade. É sobre a minha bênção. Declare comigo, eu quero a bênção de Deus sobre tudo que é meu. Eu quero a bênção de Deus sobre tudo o que é meu. Jesus, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E só depois de ter abençoado aquele alimento que Jesus mandou ali que os discípulos distribuíssem. E no versículo 20 vai nos dizer, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Todo mundo comeu e se fartou. Houve fartura, por quê? Porque Deus abençoou. Porque não era sobre a quantidade, mas era sobre a bênção. Quando a bênção de Deus está sobre mim, eu tenho que entender, Amanchurabaia, que o que Ele abençoa está abençoado e eu não tenho que entender o que Ele faz. O que importa é que o milagre aconteça, o que importa é que Deus se importa comigo nos mínimos detalhes e contigo também. Deus não é um Deus limitado somente do espiritual. Deus não é somente um Deus que quer te curar, que quer te libertar, não. Mas Ele quer entrar com providência na sua necessidade. Ele se importa com aquilo que tem te inquietado. Ele se importa com aquilo que você necessita, irmãos. Se Jesus despedisse essa multidão aqui sem se alimentar, certamente alguns deles até passariam mal. E Jesus, irmãos, não faz nada pela metade. Jesus jamais ia permitir que esta multidão ficasse com ele ali, ia chamar para curá-los e depois despedir este povo para eles passarem mal no meio do caminho. O nosso Deus não deixa a obra pela metade. E Ele está dizendo, com pouco que você tem, eu vou fazer milagre. Não esqueça que comigo não é sobre quantidade, é sobre a minha bênção. Se a bênção de Deus está sobre o seu casamento, se a bênção de Deus está sobre as suas finanças, se a bênção de Deus está sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, é o que importa. A bênção de Deus estava sobre estes alimentos e abençoou-os. O que precisamos pedir, irmãos, não é que Deus nos dê mais, não é que a gente venha olhar e venha ver a quantidade, não. A gente tem que pedir para Deus abençoar o que a gente tem. Deus abençoe aqui, porque com o Senhor abençoando eu tenho muito. Com o Senhor abençoando eu consigo ser próspero de verdade em todas as áreas. O que precisamos enfatizar nesta palavra aqui, irmãos, não é o pão, não é o peixe, mas é a bênção. Porque a bênção faz toda a diferença. Declare comigo, eu quero a bênção de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha história. Porque faz toda a diferença. Eu quero a bênção de Deus na minha casa, na minha família, na minha história. Porque faz toda a diferença. Quando a bênção de Deus está sobre você, a multiplicação acontece. A porta se abre, o impossível se torna em milagre e o Senhor faz a multiplicação acontecer. Todos comeram, sem exceção. Não houve exceção aqui. E ainda sobrou 12 cestos cheios. E a Bíblia diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Era uma multidão. Porém, a bênção de Deus fez o alimento multiplicar. Jesus os abençoou e fez toda a diferença. Quando você orar, não peça riqueza. Quando você orar, não peça para que você tenha quantidade, não. Peça a Deus, Deus, que a sua bênção esteja sobre mim. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a minha casa, sobre as minhas finanças. Por quê? Porque se a bênção do Senhor está, eu tenho convicção que vai ter multiplicação, eu tenho convicção de que eu vou ser abençoada, de que eu vou ser abençoado. Quando nós compreendemos, irmãos, que faz toda a diferença nós termos a bênção do Senhor, nós não ficamos frustrados porque temos pouco. Nós não ficamos olhando para a quantidade, nós não ficamos olhando para a qualidade do que temos, mas olhamos para aquele que pode abençoar. Se a tua bênção está, o pão multiplica. Se a tua bênção está, Senhor, o peixe multiplica. Se a tua bênção está, o azeite da botija multiplica, a farinha da panela multiplica. Deus é Deus de multiplicação.
E ele está dizendo: o segredo está na minha bênção. O segredo está em eu abençoar. Declare comigo: tudo o que Deus me entregar é abençoado. Tudo o que Deus me entregar é abençoado. Não se preocupe com nada. Porque tudo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Tudo que Deus determina, ninguém pode invalidar. Por isso precisamos valorizar cada dia mais a bênção do Senhor sobre a nossa história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio. Eu creio, Pai, que tudo que o Senhor abençoa, ninguém pode anular, ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode revogar. E nós pedimos, Pai, a tua bênção sobre as áreas da nossa vida, Pai, que olhamos muitas vezes e ficamos frustrados e pensamos que a gente tem tão pouco, porque assim os discípulos pensaram. Nós temos tão pouco, que é isso diante desta grande multidão? E muitas vezes pensamos: o que é isso diante da resposta, diante daquilo que eu necessito? Porém, aqui nós aprendemos que o Senhor não trabalha com quantidade, o Senhor trabalha com a tua bênção. E o que importa é a tua bênção estar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre ministério, sobre saúde, sobre finanças, sobre filhos, sobre tudo aquilo que nos pertence, que haja bênção do Senhor, Pai. Oh Deus, eu creio, Pai, que a multiplicação acontecerá. Eu creio que o milagre acontecerá na vida do teu filho, na vida da tua filha, e o teu nome será glorificado de maneira especial. Da mesma forma que esta multidão não foi despedida sem se alimentar fisicamente, mostrando que o Senhor se importa com todas as áreas da nossa vida, não somente a espiritual, mas a física também. Eu acredito, meu Senhor, que o Senhor também vai fazer assim na vida do teu filho, da tua filha. Vai cuidar do espiritual, mas também vai cuidar do físico, mas também vai cuidar, meu Pai, das áreas que eles pensam, meu Pai, que o Senhor não pode entrar com providência. Mas o Senhor não é um Deus limitado. O Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é um Deus que tem resposta. O Senhor é um Deus, Pai, que faz a multiplicação acontecer. E o teu nome, Jesus Cristo, ser glorificado. Eu creio. Eu creio, Pai, que chegou o tempo do Senhor glorificar o teu nome nas nossas vidas de maneira especial. E da multiplicação acontecer, pois a tua bênção, Senhor, já está liberada em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, meu Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Lembre-se que não é sobre quantidade. Não é sobre aquilo que você possui, sobre aquilo que você tem nas suas mãos, mas é sobre a bênção do Senhor, a palavra dele ser liberada. Acredite que aonde a bênção do Senhor está, ele multiplica. Aonde a bênção do Senhor está, ele faz acontecer milagres. Jesus pegou o pão e o peixe e abençoou. E a Bíblia diz, irmãos, que 5.000 homens, além de mulheres e crianças, comeram. E ainda sobrou 12
cesto cheio. Sabe o que é isso? Aonde a bênção do Senhor está, irmãos, tudo tem que ser transformado. A multiplicação acontece e o nome do Senhor é glorificado. Lembre-se, não peça a Deus que Ele te entregue mais do que você tem. Peça a Deus para que Ele abençoe o que você tem. Porque onde a bênção de Deus está, tudo muda. O sobrenatural acontece, o testemunho chega e o nome do Senhor é glorificado. Quer ver claramente a mão de Deus agindo sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família? Peça a bênção de Deus sobre tudo aquilo que é seu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e esta bênção para a sua casa e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus te abençoe.